Fala jovem, tudo bom? Voltei agora. Bora lá? Vamos falar sobre a questão da proposta da Unicamp. E antes disso eu te peço, dá licença para poder entrar, cara, e a gente poder discutir com mais calma, né? Vamos lá, a proposta da Unicamp de 2013, cara, ela pede um resumo. A Unicamp tem trabalhado com gêneros, não só a Unicamp, mas a UEL, a UEM. Uma coisa legal que eu acho da Unicamp e que eu acho legal da UEM são comandos da redação. Então, se você não segue os comandos, você acaba se prejudicando. A UEL ela te dá tudo, cara. Te dá comando da redação, como que você fazer, quais linhas, quantas linhas, qual é o mínimo de linhas, qual é o máximo de linhas. Então você tem que pensar em tudo isso. Agora, nessa questão da Unicamp de 2013, você tinha que criar um resumo e você interpretar um estudante do ensino médio. Para quem é do ensino médio não é difícil. Porém, você tinha que pensar nessa organização. Como que você ia montar o seu resumo? Como assim, Fernando? Não estou entendendo ainda. Você é um estudante do ensino médio, você tinha que interpretar esse estudante que ia criar um painel, que ia criar um resumo, vários resumos para serem expostos. Só que você tinha que pensar na linguagem. A linguagem era qual? Era a linguagem para atingir o diretor, mas ao mesmo tempo os professores, os alunos, a faxineira, o tiozinho que abre a porta, que abre o portão, que atende todo mundo, o cara da secretaria. Você tinha que pensar em todo mundo ali, tá? E outra, apresentar o ponto de vista expresso no texto. Tá vendo que tá aqui, ó? Tá aí em cima, aí ao lado, desculpa. Tá vendo que tá bem marcado, cara? No texto. E você tinha que falar o quê? A importância do pessimismo em oposição ao otimismo. Eu gostei desse tema. Relacionando esses pontos de vista aos argumentos centrais que sustentam. Atenção! Seu texto deve ser construído sem cópias no enunciado da matéria. Então, não é cópia. Não é a sua opinião, não é um resumo. Perdão, é um resumo. Então, não é um texto dissertativo argumentativo. Perdão, tá? Não é um texto que você tem que expor a tua opinião, mas a opinião do escritor. Ok? Esse aí é o texto. Você vai ler com calma. Eu já dei uma lida básica, fiz alguns apontamentos, tá? Tem aí da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Eu aconselho você começar a ver da onde é extraído, quem escreveu, que tipo de texto é esse. Eu acredito ser um artigo de opinião, porque foi extraído da revista Super Interessante em março de 2012. Essas informações são importantes para a introdução do seu texto, tá? Então pense, quem construiu o texto? Como que ele foi construído? Qual é o assunto principal? Bora lá? Planejamento do texto agora para você poder fazer o seu texto com um grande planejamento e fazer o seu texto com chegar ao plano celestial e a nota máxima da Unicamp. Beleza? Pensa aí, público-alvo variado, a linguagem tem que ser clara e objetiva, como eu já disse. Evita muita locução verbal, 2 verbos para falar uma coisa só, seja objetivo, tá? Não fica enchendo muita linguiça, que nem eu gosto de falar. Não vai fazer texto de açougueiro, que só enche linguiça o tempo todo, não desprezando açougueiro, tá? Mas é só uma forma de dizer. Pega a base do texto. Qual que é a tese desse texto? Eu já tirei para você aí para ficar mais fácil. A postura pessimista é importante para a sociedade, pois é necessário equilibrar visões pessimistas e otimistas. Você viu que eu fui claro e objetivo? Eu aconselho você fazer isso no seu rascunho, tá? Não apresenta nada a lápis, cara. Se você apresentar a lápis, vai sair do vestibular. Então, na folha de resposta que vai ser entregue para você no futuro, procure
fazer a caneta na folha de resposta. Então, no resumo ou qualquer tipo de texto, é importante que você pense na preparação do seu vestibular. Eu estou me preparando para o vestibular, então não posso usar corretivo, não posso usar lápis. Só posso fazer isso no rascunho, porque lá no rascunho você vai errar à vontade. Ok? Depois disso, eu peguei os argumentos principais que fundamentam a tese. Então eu pensei assim, qual é a tese? Qual é o tema? O pessimismo, certo? Ah, beleza. Por que o pessimismo, por que a postura pessimista é importante para a sociedade? Pois é necessário equilibrar as visões pessimistas e otimistas. Por quê? Aí eu tive os argumentos, certo? Eu fiz pergunta para minha tese. Assim eu elaborei o meu projeto de texto. A importância do pessimismo para o bom desenvolvimento de atividades do ser humano em sociedade. Foi essa a resposta que eu obtive. Por que disso? Né? Eu obtive outras respostas também. Por exemplo, as evidências de otimismo puro e simples possa trazer na realidade um sentimento de angústia, como lembrete da distância entre o que foi idealizado. Então a questão da frustração, né? Eu interpretei aqui a questão da frustração. Os perigos do excesso de otimismo, especialmente no campo político. E aí eu cheguei a uma conclusão, que é a conclusão do autor. A conclusão vai estar onde? No último parágrafo, ou pelos últimos parágrafos, tá? A importância da visão pessimista para o equilíbrio social e individual. Fiz isso. Fiz meu planejamento de texto. Lindo. Vou te dar um exemplo. Construir um texto. Tá aí para você um texto todo construído. Se você quiser depois, me procura que eu vou te enviar. Beleza? Então, o artigo de opinião, o lado bom das coisas ruins. Onde é que eu peguei isso? Eu peguei isso de todo o texto que eu grifei lá para você. Lembra lá? Viu aqui? Grifei tudo. Ótimo? Bora lá. Agora eu montei esse texto. Tem 5 parágrafos. Mas está na íntegra. Está bonitinho. Peguei todos os elementos principais. Eu não vou ficar lendo o texto para não prolongar muito o vídeo. Mas como que esse texto foi pensado na hora da construção dele? Então vamos lá. Como que eu pensei em introdução? Na introdução eu pensei, tenho que apresentar o tipo de texto que eu li, o autor, o local de publicação, o nome do autor que consta no rodapé lá embaixo, aqui, ó. Essa partezinha amarelo que está aí para você, que inclusive está número 1, justamente por esse motivo, tá? Depois, local de publicação, também está lá. Ano e local de publicação, nome do autor que consta no rodapé, tema do texto lido. Qual é o meu tema principal? Qual é a tese dele? O que ele vai trabalhar? Então, o artigo de opinião, o lado bom das coisas ruins, o autor Maurício Horta, ok, que é o nome do cara que escreveu o texto, publicado em março de 2012 na revista online, super interessante, aborda vários conceitos importantes sobre a questão do pessimismo e como ele deve ser enfrentado para que não tenhamos problemas futuros em relação ao enfrentamento de tais percalços. Eu coloquei percalço para não ficar repetindo problema, então eu tenho que usar esse artifício aí de coesão também, tá? Para não ficar repetindo o tempo todo. Bora lá. Como que eu pensei no desenvolvimento do meu texto? Ele foi pensado com evidências do pensamento exposto do texto, ou seja, o texto pelo texto, cara. Isso é resumo, é o texto pelo texto. Você vai acrescentar e falar com as suas palavras, mas você vai pegar as ideias principais, tá? Coleta dos assuntos abordados. Não apresenta a opinião do candidato, pois não é um texto argumentativo. Síntese das ideias gerais, pontos essenciais, conectivos para introduzir os assuntos e os períodos dentro do texto. Estrutura
do parágrafo, pensei tudo isso. Conectivos para introduzir os assuntos e os períodos dentro do texto. Estrutura do parágrafo, objetividade, não há períodos longos para não confundir o leitor. Então não escreve uma coisa muito longa, seja objetivo. Isso é tal coisa, vírgula, porque assim, assim, assado, ponto final. Contudo, tal coisa, lá, 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 lá. A Unicamp quer saber isso. Ela quer saber o poder de concisão. Presta atenção. O pensamento de Martin Seligman introduz a reflexão sobre a importância do pessimismo para o ser humano em sociedade, em especial no campo profissional, para equilibrar o excesso de otimismo. Schopenhauer apresenta o posicionamento mais extremado, ao defender que o otimismo nada traz de positivo. Isso é visto na fonte um processo que, invariavelmente, resultará em frustração. O assunto de John Lee e John Wood, se eu não me engano deve ser essa pronúncia, desculpe o meu inglês, parece comprovar com experimentos uma vertente mais moderada da ideia do filósofo alemão. Esse texto foi eu que montei para você ter uma noção. Aí eu venho e jogo um conectivo. Ademais, outro sim. O que é ademais? Além disso. O que é um outro sim? É um outro sim. É um além disso também. Tá? Além disso, conforme os resultados de estudo conduzido pelos psicólogos, há tendência que pacientes com baixa autoestima tenha essa característica agravada quando obrigados a pensar positivamente. Tem estrutura meu parágrafo, não tem gerúndio o tempo todo, tem as ideias principais, tá? Eu vou colocando, por exemplo, depois eu venho assim, coloquei uma demais lá no início do meu parágrafo, depois eu dei um ponto final, né? Desenvolvi mais 2 períodos. Então eu fiz introdução, desenvolvimento e conclusão do meu parágrafo, beleza? Bora lá, continuando. Aí eu vim outro sim, coloquei o conectivo e continuei falando. Depois, ainda, por fim, coisa e tal. Depois, o terceiro parágrafo de desenvolvimento que eu fiz. Cabe ressaltar que no tocante a essas ideias, ou seja, eu ressaltei o que eu falei anteriormente. Então, eu fiz conexões com os parágrafos anteriores. Então, eu tenho coerência, eu tenho coesão. Não fico repetindo o tempo todo palavra. Eu ligo os assuntos que estão pelo texto e pelo meu parágrafo. O que eu falei de início, encabecei o meu parágrafo, colocou em conectivo, retomei o que eu falei no período anterior. Isso dentro do parágrafo. Agora, coesão textual. Eu coloquei o conectivo e retomei o que eu falei anteriormente. Ok? Isso é importante. Vamos lá. Como que eu pensei na conclusão? Do mesmo tamanho da minha introdução. Presta atenção. Olha lá. 3 linhas. Básico. Objetivo. É claro que na hora de escrever vai dar um pouco mais. Digitado ele dá menos. Mas então eu pensei 3 linhas na minha conclusão. Portanto, como concentua Squirtle sobre o otimismo inescrupuloso, deve-se combater tal ponto de vista e tomar uma posição mais pessimista frente à realidade. Eu não tenho que pensar, eu não tenho que fazer conjunturas, eu tenho que escrever o que está escrito ali, eu tenho que extrair do texto. Como que eu pensei na minha conclusão? Foi pensada para a conclusão. Mesmo número de linhas na introdução. Inicia com um conectivo conclusivo. Eu vou parar de falar, só não posso usar concluindo que fica feio, tá? Porque é óbvio que você está concluindo. Retoma o que foi dito na introdução e no desenvolvimento. E objetividade linguística. Ou seja, sem muita enrolação, sem muita enchição, sem muito, isso porque tipo assim. Não, objetividade. 3 períodos com objetividade. Ok? Tudo isso possibilitará para as frustrações em diversos cenários. Em suma, ainda no período de conclusão, tá? Em suma, tudo em excesso faz mal, não faz mal a ninguém. Então,
devemos estar entre o otimismo e o pessimismo. E aí só uma frasezinha minha, no caso, né? Pensando nessa questão aí. Pensando, tipo, fazendo um resumo geral. Eu peguei a ideia principal. Não é minha ideia isso aqui. Eu não tenho que ficar pensando. Ok? Fica aí então, galera, a questão da Convest para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. E a gente se vê